rádio. Check-up no rádio com o médico geriatra Dr. Belísio Neto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Uma satisfação imensa. Mais uma semana participar aqui, mais uma terça-feira, falando de saúde do idoso no quadro Check-up do rádio. E o nosso tema de hoje é diversos transtornos do sono no idoso. E aí? Muito bem. Dormir faz bem, dormir é um pilar. Dormir e dormir bem, né? Dormir é um pilar essencial para o envelhecimento saudável, essencial para você ter mais longevidade, você viver mais e com mais qualidade. E a gente hoje tem dado menos importância a esse aspecto da nossa saúde, que muitas vezes passa despercebido. As pessoas na ânsia de trabalhar, na ânsia de cumprir seus compromissos, estão tentando encurtar mais ainda o sono. Na verdade, eu sempre digo que a nossa vida ela tem uma quantidade de horas, 24 para todo mundo, né? O nosso dia tem 24 horas e um terço, 30 e poucos por cento, a gente precisa dormir. Isso é um horário que a gente não deve contar para outras coisas, deve contar para dormir. Assim como a gente precisa controlar o estresse, assim como a gente precisa se socializar, assim como a gente precisa fazer atividade física, se alimentar bem, a gente também precisa dormir bem. E muita gente, não só por esse motivo, de ter pouco tempo, de querer colocar aquilo que ele quer acrescentar um plus no seu dia a dia, tentando limitar suas horas de sono, mesmo assim eles não conseguem dormir bem. E dormir bem não necessariamente é dormir às 8 horas tão pregadas por aí. O idoso, para início de conversa, ele tem um sono mais curto, numa média, né? Sono é uma coisa bem individual. Tem gente que dorme 4 e dorme bem, tem gente que dorme 10 para poder dormir bem. Numa média, em geral, 8 horas. No idoso essa quantidade é um pouco menor, em torno de 6, 7 horas. O sono dele é mais superficial, ele acorda com mais facilidade, ele tem despertares noturnos com mais facilidade. Quem não já chegou em casa, seu pai, sua mãe idoso, sua avó, seu avô, e com qualquer coisinha ele acorda, né? Todo mundo sabe disso. Então é mais superficial e ele aprofunda menos. A gente, quando dorme, a gente vai aprofundando as fases do sono até chegar à fase mais profunda, que chamamos de sono REM. Ele tem menos tempo nessa fase de aprofundamento. Nas fases que antecedem o sono REM, N3, N4, N2, N3, ele começa a passar mais rápido, então ele aprofunda menos o sono. Então o idoso ele tem peculiaridades no seu sono fisiológico, no seu sono no envelhecimento. Então o idoso, quando envelhece, dorme menos, dorme mais superficial, tem uma latência maior, uma dificuldadezinha maior para pegar no sono, e isso pode ser um problema quando mal interpretado. Como assim? Se eu durmo menos e eu durmo cedo, é natural eu acordar bem mais cedo. Então, os idosos que dormem muito cedo, e as famílias têm dificuldade de compreender que se ele dorme de 6 horas, ele vai dormir 6 horas, 7 horas, ele vai acordar de meia-noite, 1 hora. Muitas vezes eles vêm com a queixa de que aquele idoso não está dormindo bem, na verdade ele está com um transtorno que a gente chama de fase. É o arrastar do sono. Você vai ter que ir aos pouquinhos, colocando ele para dormir mais tarde um pouco, acostumando. Porque senão não adianta a gente fazer um medicamento, ele dormir de 6 da manhã às 6 da noite às 6 da manhã. Seriam 12 horas de sono. Seriam 12 horas com o idoso na cama. Isso é muito prejudicial. A gente está sempre falando aqui da importância do idoso se manter ativo, mesmo com um alto grau de dependência, ele precisa se movimentar. Então, às vezes, por não entender essas características do sono do idoso, a gente pode fazer com que ele fique mais sujeito a ser medicado, supermedicado, de maneira até que a gente considera iatrogênica. Então, entender como é que é o sono do idoso já é um começo para você poder ter ideia de que nem sempre o tratamento é com um medicamento para dormir, né? Entender os transtornos do sono, né? Esse que eu falei, a insônia, a dificuldade de dormir, seja de iniciar o sono,
seja de manter o sono. Tem gente que tem dificuldade de iniciar, mas tem gente que dorme a boca da noite, acorda no meio da noite e não dorme mais. Né? Então, esse é uma insônia que a gente chama intermediária. E tem aqueles que dormem quase a noite toda, mas está acordando muito mais cedo do que era para o previsto. Era para acordar de 5, 6 horas, está acordando de 2 horas da manhã. Acordar de 7, está acordando de 4. Então, insônia inicial, dificuldade de pegar no sono, de iniciar o sono. Intermediária, aquela no meio da noite, que acorda no meio da noite, e aquela terminal, que a gente chama, quando o paciente está acordando mais cedo do que o que se deseja. E o sono a gente mede não por horas de sono, mede por capacidade de você acordar regenerado. Você acordou desperto, tá? Essa é a sua hora de sono. Então, a insônia é o mais comum, é o principal. O segundo seria a apneia do sono. Quando a gente envelhece, Marcos Dantas, a gente tem uma incidência maior de apneia do sono. A gente, em média, né, tem um estudo publicado na região de São Paulo, eu até trouxe isso aqui quando eu fui para o Congresso de Neuropsiquiatria Geriátrica brasileiro, e 30 e poucos por cento, 40% da população de São Paulo tem apneia do sono, em todas as faixas etárias. E o idoso, ele tem mais apneia do sono, em torno de 50%. Metade das pessoas acima de 60 anos, elas têm apneia do sono. Isso, quando a gente envelhece, elas aumenta essa incidência, né? Chega a 70% aos 70, 80 anos. Então, mas doutor, o que é a apneia do sono? A apneia é parar de respirar, né? Então, parada, é uma espécie de parada respiratória durante o sono. E, doutor, certo, mas eu estou dormindo, como é que eu vou saber que eu estou tendo parada respiratória? Existem alguns sintomas que denotam que você está com apneia. O principal deles é a fadiga, a falta de coragem. Aquela pessoa que acorda, eu queria dormir mais um pouquinho. Não é a sonolência, a sonolência, é a sonolência também durante o dia. Mas a fadiga, a falta de coragem é um sintoma marcante. Um outro sintoma marcante é o ronco. Às vezes a gente na consulta pergunta, você ronca? E sempre aquela brincadeira, eu ronco, pergunta ao companheiro, não, quem ronca é você, eu que ronco. Aí, ninguém nunca assume que ronca. Não, ninguém quer assumir não. Mas o ronco, ele é um sintoma de que você pode estar tendo a apneia do sono. E o grande problema da apneia do sono é que é um fator marcante para que você não tenha uma noite de sono. Você fica despertando várias vezes, porque você fica tendo parada respiratória. Você pode até pensar que passar a noite toda dormindo, mas você passa a noite toda sem aprofundar seu sono, tendo paradas respiratórias. Então, roncar e ter fadiga, ter falta de ânimo, coragem no outro dia de se levantar, querer dormir mais um pouquinho, você pode estar com esse outro transtorno do sono, que é a apneia do sono. A apneia do sono também tem outros sintomas, né? A apneia do sono é um fator determinante para a memória, tem uma associação de sono e memória bem importante. A gente sabe que dormir bem previne Alzheimer, e ter apneia do sono é um fator de risco para você não memorizar, você ficar a noite toda despertando, você não consegue aprofundar o sono. É nessas fases mais profundas do sono que a gente tem, eu diria, é onde a gente armazena nossa memória, é onde a gente consegue acessar o nosso HD e gravar ali todas as memórias. Se você não está gravando a memória, você vai ter dificuldade de lembrar, de se concentrar no outro dia. Então, problema na memória, dado um aumento de fatores de risco cardiovasculares. Quem tem apneia do sono geralmente tem hipertensão, ou tem dificuldade de tratar a hipertensão, e a hipertensão é o principal fator de risco cardiovascular, ou seja, é o que mais impacta no risco de morrer por doença cardiovascular, seja de infarto, seja de AVC, seja de qualquer outra doença vascular. A apneia do sono tem uma relação com dor. Você imagine você não dormir, você fica todo tenso, cheio de contratura. As dores crônicas, elas precisam ser abordadas de maneira multidisciplinar, e uma delas, principalmente, as dores miofasciais, essas dores relacionadas à tensão muscular, precisa ser abordada a apneia do sono. Porque você não percebe,
Você simplesmente não consegue tratar essa dor, toda hora está tenso, e muitas vezes é porque você não está dormindo bem. Você está tendo paradas respiratórias e não consegue relaxar o suficiente. E aí, vários outros fatores. Tem tratamento, o tratamento é muito simples, com um equipamento. Lógico, você tem que tratar a obesidade, colocar o paciente para fazer atividade física, se for tabagista, tentar parar o tabagismo, e, se for o caso, usar o CPAP, que é um aparelho que trata esse tipo de doença em definitivo. A evidência aqui a maioria das pessoas que tratam, na verdade, é o tratamento mais eficaz para a apneia do sono. Bom, falamos de insônia, de apneia do sono, alguns esclarecimentos que eu acho que muita gente não sabia, e tem outros transtornos do sono que também afetam, como qualquer outro transtorno do sono, tudo isso que eu falei, de dor, de memória, de pressão alta, hipertensão, pressão alta, de envelhecimento saudável, de falta de energia, que muitas vezes também são despercebidos. Então, por exemplo, as parassonias, um paciente que passa a noite toda conversando. Ele acha que, não, eu não vi, não conversei, quem é incomodado é o esposo, é a esposa, e isso é um transtorno do sono, a parassonia, o sonambulismo, o terror noturno, o transtorno do sono REM, aquelas pessoas que têm movimentos, eles vivem o sonho dele fisicamente dormindo, né? Ele tem todos os movimentos do sono, mas ele está dormindo na verdade. E isso é um fator de risco para que você tenha doença neurodegenerativa. O sintoma mais precoce da maioria das doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, principalmente as relacionadas ao Parkinson, são as nucleopatias, são transtornos do sono. Do transtorno do sono REM. É o sintoma muitas vezes mais precoce. Você ainda não tem o tremor, não tem a rigidez, mas você tem transtorno do sono, você tem perda do olfato, você provavelmente vai ter alguma doença neurodegenerativa. Então as parassonias devem ser tratadas. São muito comuns em pacientes idosos, principalmente que já tem a doença tem Alzheimer, tem Parkinson ou tem alguma outra doença degenerativa. E por último, a síndrome das pernas inquietas. Aquela pessoa que tem uma inquietação ao ponto de só relaxar quando ele movimenta as pernas quando vai dormir. É um farnezinho, é uma agonia, eu não consigo dormir sem estar mexendo minhas pernas. Esse é um transtorno do sono, atrapalha o indivíduo a dormir e precisa ser tratado. Tem algumas causas, né? Doenças circulatórias, anemia, doenças na inervação, a neuropatia diabética dá muito assim no perna inquieta, mas às vezes é idiopática, não tem nenhuma causa dessa e a gente precisa tratar. Não é aquela pessoa que passa o dia mexendo as pernas, não. Ali é outra coisa. É aquela pessoa que quando vai dormir, vai repousar, tem aquela necessidade de ficar mexendo as pernas. Assim, das pernas inquietas é um transtorno do sono também. Então quer dizer que a pessoa pode dormir 10 horas por noite e não significar que tenha tido um sono bom? Provavelmente está com sono ruim. Essas pessoas que dormem muito, geralmente elas não estão conseguindo aprofundar o sono ao ponto de reparar, de regenerar. Pode ser porque ele tem uma insônia mesmo, pode ser porque ele está tendo uma parassonia dessa e ele não consegue relaxar, ou está tendo uma apneia do sono, ele está dormindo superficialmente, roncando, tendo paradas respiratórias durante o sono, e aí ele tem a necessidade de tentar relaxar, e quanto mais ele dorme, aliás, ele dorme várias horas e não consegue relaxar. Então, isso sim pode ser anormal. É anormal dormir 10 horas de sono em média. Como eu falei, é bem individual. Tem gente que dorme 4, tem gente que para reparar precisa de 9, 10. Mas a regra é que, em média, isso deve ser investigado. O que é que está acontecendo? Essa sonolência excessiva. Existem formas de você, por exemplo, melhorar o sono? O ambiente do seu quarto, a forma como você dorme, existem formas de você, digamos assim, dar uma qualidade melhor para o seu sono? Sem dúvida. Quando o paciente tem transtorno do sono, principalmente a insônia, eu sempre costumo dizer que a última instância é a gente usar medicamento para induzir sono. A gente precisa iniciar as famosas
orientações de higiene do sono. Da mesma forma que você tem bons hábitos de higiene, escova os dentes, lava as mãos, toma banho, usa sabonete, usa uma roupa limpa. Do mesmo jeito você tem que ter bons hábitos de higiene em geral, você tem que também ter bons hábitos para dormir. Não é interessante que você vá dormir tenso, preocupado. Se você tem um transtorno de ansiedade, você tem que tratar. Não é normal, a gente precisa de, para conseguir pegar no sono, quanto menos estímulo, quanto mais tranquilo você tiver, melhor. Então, luz acesa, calor demais, frio demais. Luz acesa, que eu digo luz intensa, né? Isso atrapalha, no caso. Atrapalha. Som alto. Fone de ouvido. Fone de ouvido, televisão, celular, tudo isso atrapalha o sono. Então você tem que primeiro fazer a sua parte. Vou dar uma limpada, fazer uma limpeza aqui. Comer demais, comer de menos. Se você tem uma dor na hora de dormir, não vai dormir. Se tiver dor, tem que tratar essa dor. Se onde você dorme é desconfortável. Então assim, tem que fazer logo sua parte. Medidas de higiene do sono. Isso a gente do consultório, a gente orienta passo a passo. Essa semana você vai tirar a TV do quarto. Essa semana você vai desligar o celular e colocar ele longe de você. Essa semana você vai tentar começar a dormir numa temperatura mais adequada. Usar a cama ou a rede só para dormir. Evitar descansar, porque seu cérebro se adapta aqui, ali é para descansar, não é para dormir. Você tem que assistir TV, você tem que repousar em outro ambiente. Quando for deitar na cama, o cérebro tem que entender que você vai deitar ali para dormir. Então, existem maneiras de você melhorar, fazer uma higiene do seu sono, do seu ambiente de dormir. Caso isso não resolva, aí a gente vai procurar causas secundárias. Não tem um transtorno ansioso, não tem um transtorno depressivo, se não é uma dor, se não é uma insuficiência cardíaca que quando ele deita ele cansa, se não é uma doença neurodegenerativa que está alterando o ciclo sono-vigília, ele está dormindo muito de dia, não está dormindo bem de noite. Isso é muito comum. As pessoas idosas têm poucas atividades durante o dia, têm um tempo mais ocioso. Por isso que a gente sempre bate naquela questão da importância da rotina, uma rotina minimamente ativa. Então, existem maneiras de você, antes de pensar em tomar um medicamento, você começar a mudar no seu dia a dia. Higiene do sono. Tem gente que é necessário a gente mandar para terapia para ele poder começar a treinar bons hábitos do sono. Então, é importante você ter essa ideia. Atividade física à noite também atrapalha muito. Quem tem problema de sono, quem não tem, não tem problema. Eu, por exemplo, faço atividade física à noite, não tenho problema com sono. Tem pergunta aqui do nosso WhatsApp, 99205-3030, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, doutor Belísio, os ouvintes da Rádio Rural. Doutor Belísio, eu tenho a impressão de que todos nós, algum dia, vamos ter ou Parkinson ou Alzheimer. Estou generalizando, porque assim, de tanto falarem, de tanta gente ver pessoas, até da nossa família, amigos, que estão desenvolvendo essas síndromes com 64, 65 anos. Eu já estou com 57, já estou até com medo. Um bom dia para todos. Um abraço, e aí? Boa pergunta, né? Em virtude do aumento do número de diagnósticos, será que todo mundo vai ter Parkinson e Alzheimer no futuro? A resposta é não. O que a gente observa é o seguinte: aumentou o número de pessoas idosas. O envelhecimento é um fenômeno novo. Cada vez mais a gente vê pessoas. Se tira por aquele show de Zezo. Quantos idosos eu não vi naquele. Não só no show de Zezo, mas a novena, porque já é clássico os idosos irem. Mas cada vez mais, por exemplo, a marcha dos idosos, o número todo ano aumenta. Porque as pessoas estão morrendo menos, estão vivendo mais. Então, doenças relacionadas ao envelhecimento, elas tendem a aparecer mais. Além disso, a gente tem meios diagnósticos mais eficazes. Então, a gente consegue detectar, por exemplo, um câncer de mama mais precoce, antes mesmo dele se manifestar. Consegue detectar, por exemplo, se o paciente tem um risco maior de ter
Parkinson, eu falei aqui, se ele tem transtorno do sono REM, ele não perde o paladar, ele tem uma genética de Parkinson, a gente consegue mais cedo dar esse diagnóstico. Há 2 semanas fizeram uma convenção, o Alzheimer Association, foi na Holanda esse ano, em onde eles lançaram novos critérios diagnósticos da doença de Alzheimer, e onde foi publicado um estudo que brevemente trarei aqui, uma terceira medicação para tratar a doença de Alzheimer. Nesse evento, foram lançados novos critérios e a gente consegue praticamente dar o diagnóstico da doença de Alzheimer sem o paciente ter nenhum sintoma. A gente faz um teste genético, faz um exame no sangue, na saliva ou no líquor, e a gente consegue predizer se aquele paciente está numa fase pré-clínica. Então, a resposta é não. Nem todo mundo que envelhece tem Parkinson e Alzheimer, não. Tem idosos que falecem, vão a óbito, tem idosos não. Assim, a incidência de Parkinson em pacientes de Alzheimer, em pacientes muito idosos, acima de 90 anos, é em torno de 60%, ou seja, 40% não tem. E assim, entra aí uma demência leve, né, de poucas perdas, a estágios avançados. Então, demência avançada mesmo, aquela que as pessoas têm medo, não, nem todo mundo tem não. Tem uma doença que ela é equiparada assim, eu diria numa proporção direta, que é a osteoporose. 100% das pessoas aos 100 anos, teoricamente, tem osteoporose. Então é uma doença relacionada com a idade, que é o osso ficando oco, né, como eu sempre digo aqui. Câncer de próstata, acredita-se que 100% dos homens aos 100 anos tem algum grau de câncer de próstata. Então, tanto que como é uma doença que é longa, demora a dar sintoma, uma pessoa com 90 anos, dificilmente a gente vai precisar tratar o câncer de próstata dele. É até um crime dar um diagnóstico numa fase avançada da vida, só para ele viver com medo desse estigma. Então, assim, não necessário, vivemos a época do envelhecimento saudável. Os idosos que vocês veem hoje, já muitos independentes, muitos sem necessidade de ajuda para nada, com 80, 70, nos próximos anos vão aparecer muito mais idosos independentes. Vivemos a época a década do envelhecimento saudável, segundo a Organização Mundial de Saúde. E a ideia é de que você escreva no papel. Quando eu tiver com 90 anos, faça a sua imagem. Será que eu vou estar como? Você provavelmente vai ter uma ideia mais negativa do que você vai estar. Essa geração de agora vai ser uma geração mais ativa. Você veja que pessoas com 70 anos, hoje com 60 anos, são pessoas que há 30 anos atrás tinham 40. É ou não é? Pessoas com 40 hoje são pessoas que tinham 30. Então, os idosos de hoje são idosos mais ativos, mais independentes. Isso é uma tendência que viver mais é uma tendência, e viver com qualidade é uma opção. Logicamente, você tem que fazer armazenar durante a vida aquilo que a gente sempre prega aqui, inclusive dormir bem, fazer atividade física, se alimentar bem, controlar o estresse e tratar as doenças crônicas. Esse é o segredo da longevidade. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 8h14. A gente volta já após